Bonitonas e bonitões, vamos a mais um vídeo. Sexta-feira chegou, o vídeo tem que ser postado. Vocês devem estar adorando aí o novo visual aqui, né? Pois é que, por que o tema de Natal? Porque esse vídeo vai falar sobre os natais mágicos da minha casa quando eu era criança e adolescente, lá com meu pai, minha mãe e a turma toda. Olha só, o Natal sempre foi uma data muito importante na história da nossa família. Talvez pela tradição nordestina, meu pai e minha mãe, como imigrante nordestino, tinham muito essa característica de ter a família, casa cheia, família unida. E aí o Natal era, assim, como dizia minha mãe, era uma das 4 grandes festas do, do, do mundo. E o Natal era a principal. E aí o que fazia meu pai? Meu pai tinha toda uma característica, tinha toda uma estratégia para que a gente tivesse um bom Natal. Como ele ganhava pouco e trabalhava muito, mas o dinheiro era pouco, né? O que ele fazia? Ele trabalhava, quando chegava, começava em janeiro, quando chegava em novembro, meados de novembro, ele conversava com o mestre de obra, porque ele era ajudante de pedreiro, né? Para que mandasse ele embora, para ele ter a indenização, e com essa indenização ele fazia a compra da ceia de Natal. O que sobra, assim, deixava uma parte para o nosso fardamento, para o uniforme escolar, né? Aí o que sobrava ele fazia a ceia de Natal, e se sobrasse alguma coisa, ele comprava um móvel novo para casa. Essa era a estratégia do meu pai. Ficava dezembro em casa, né, do meio de dezembro até o Natal, Ano Novo. No início de janeiro ele ia à luta para procurar um novo emprego, e emprego naquela época, felizmente, não era tão escasso como hoje. E aí recomeçava tudo de novo. E aí, para fazer a ceia de Natal, não podia faltar o pernil. As frutas eram melancia, abacaxi, que ele fazia abacaxi com ovo, olha, perdão, gente, velho é um problema. Abacaxi com vinho, que ele adorava fazer abacaxi com vinho, e as comidas, né? Muita fartura, muita comida, e era uma farra. A gente não ganhava presente, não tinha muito essa coisa de ganhar presente, até porque o dinheiro era curto, mas ele sempre dava um jeito. Ele comprava um pirulito para um, comprava um doce para outro, que ele sabia do que nós gostávamos, e os presentes, na verdade, era o uniforme escolar. A gente tinha sempre um conga novo, né? E a roupa da escola. E aí a gente também nunca se ligou. Bom, muito bem. O que acontece? Essa tradição, ela se manteve durante anos. A única diferença é que depois que meu pai foi trabalhar na Rio Gráfica e Editora, que era a empresa responsável pela impressão e distribuição do jornal o Globo e das revistas e gibis da Globo, da Rio Gráfica, ele passou a não ter necessidade de, no final do ano, pedir as contas, porque ganhava melhor, o emprego era mais seguro, e tinha a festa de Natal da empresa, né? E aí a gente ia para a festa de Natal da empresa, era um acontecimento. Meu pai, eu lembro como se fosse hoje. Era, assim, o ápice do ano, né? E na época, a nossa prima Rosângela, filha da tia Tereza, morava com a gente lá em casa. A tia Tereza precisava trabalhar, tinha se separado do pai da Rosângela, e aí a Rosângela morava com a gente e também ia na festa, óbvio, né? Ela era, né, considerada irmã da gente, como é até hoje. E eu me lembro bem, era uma coisa maravilhosa. E a gente ganhava presente. E sim, meninos e meninas,
bonito, a gente ganhava presente lá na Rio Gráfica. Cada um vinha para casa com um presente de Natal. E além do presente, tinha festa. A gente comia bem pra caramba, bebia refrigerante. Cara, eu tomava porre de refrigerante. Eu sempre adorei Guaraná Antártica. Eu me acabava no Guaraná. Era assim, assim, enfim, a magia do Natal nunca faltou lá em casa. Podia faltar dinheiro, mas a magia, essa coisa de comemorar o Natal com a família, todo mundo se abraçar, fazer a ceia no dia 24, isso eu sempre, só veio. Eu não me lembro de ter acontecido uma noite de Natal que a gente não tenha comemorado. Eu acho que o universo conspirava a nosso favor, porque nunca ninguém ficou doente, nunca houve, não vamos fazer o Natal esse ano porque fulano, porque o menino está doente, ou minha mãe está doente, ou meu pai. O universo realmente conspirava a nosso favor, pelo interesse, pela vontade de pai e mãe de proporcionar essa noite de sonho para nós. Quando eu casei, continuamos a frequentar lá em casa. O Natal era sagrado. O Ano Novo eu podia ir para onde eu quisesse, eu e Sônia, minha primeira mulher, né? Mas o Natal era lá na minha mãe, né? Era lá na minha mãe e no meu pai. E outra coisa, a Márcia, minha primogênita, ela, quando ficou menininha, ela ia lá para casa do meu pai e da minha mãe, chegava lá por volta de meados de dezembro, ficava até o dezembro, porque já estava de férias na escola. E aí ela e Denise, que é minha irmã caçula, tinha uma diferença de idade muito pequena e as duas ficavam lá. Era uma briga de foice, porque a Márcia adorava batata frita e minha mãe fazia batata frita quando a Márcia estava lá, aquela coisa, primeira neta, né? Filha do primeiro filho, e aí tinha aquele chamego. E aí a Denise, tá vendo? Quando a Márcia está aqui, você faz batata frita. Quando a Márcia não está, você diz que não pode fazer batata frita, porque ela evitava. Não porque não era saudável batata frita, é porque era complicado, gasta muito óleo e a coisa lá. Minha mãe era uma economista de marca maior, então ela segurava a despesa, né? Senão não dava. E eu me lembro que teve um ano, a Márcia tinha 7 para 8 anos, meu pai já tinha saído da empresa para preparar a ceia de Natal, ele ainda não trabalhava na Rio Gráfica, e aí a TV do meu pai queimou, a TV lá de casa queimou. E aí o que fez meu pai? Pegou minha mãe, Denise e Márcia e foram para Nova Iguaçu para comprar uma TV nova. Olha, vocês acreditem se quiser, nós estamos falando de mais ou menos 79, acho que o ano é 79, a Márcia é de 72, 79. A TV a cores tinha saído no Brasil em 72, mas era coisa de rico. Vocês acreditam que a Márcia perturbou tanto meu pai, que meu pai saiu da loja com uma TV sempre a cores? Meu pai, Márcia, nós não vamos conseguir pagar isso, a prestação é cara, Márcia. Não, eu só saio daqui com a televisão. Que é isso? Lá em casa tem televisão a cores, por que vocês não têm? Vocês merecem, vocês têm que ter uma TV a cores. E aí a SEMP, que era a marca de menor poder aquisitivo, a marca mais barata, meu pai comprou a televisão. Óbvio que eu tive que ajudar a pagar as prestações, né? Mas a Márcia, meu pai saiu com a TV a cores de Nova Iguaçu, entregaram no dia seguinte a TV lá. Minha mãe, a nossa casa foi a primeira casa do bairro ali de Juscelino a ter uma TV a cores. Eu não morava mais lá, eu já era casado, mas foi uma festa.
Foi uma festa, principalmente para Denise e Célia. A primeira casa a ter TV a cores. Mais uma das histórias da magia do Natal, né? Agora, recapitulando, eu queria, assim, a gente sempre tem uma memória afetiva de quando é criança e adolescente. E a minha memória afetiva é muito Natal, mais do que meu aniversário, é muito Natal. Eu, quando falo isso, eu sinto o cheiro da comida que minha mãe fazia, o do frango. Esse negócio de peru era muito raro. Peru não era uma comida que meu pai comprava. Primeiro que não era barato, e segundo que a gente não tinha muito costume. Então era frango, pernil, o pernil era sagrado, né? E as frutas que eram importantes. Assim, não faltava rabanada, que minha mãe fazia uma rabanada maravilhosa, castanhas, todas aquelas coisas que tem no Natal. E as frutas, principalmente a melancia. A melancia era vamos assim dizer, a principal fruta, né? Era uma coisa, meu pai tinha um chamego, meu pai adorava melancia. E o abacaxi por causa do vinho, para botar abacaxi. E o vinho, sabe qual era? Garrafão de 5 litros. Era o garrafão de 5 litros. Meu Deus, parece que eu estou vendo. E aí, depois que todo mundo ficou adulto, e meu pai e minha mãe envelheceram, meu pai se aposentou bem depois, envelheceram, a tradição ficou mantida. Essa tradição, ela persiste até hoje. A gente ter esse cuidado de nos reunirmos para homenagear o velho Otacílio e a velha Chiquita, que com pouco dinheiro, mas com muito amor, com muita esperança, com muita convicção de que as coisas iam mudar, muita esperança, eles conseguiram imputar em nós esse conceito, essa coisa da magia do Natal. E isso perdura entre, por exemplo, Márcia, minha filha primogênita, minha primeira filha, é tarada por Natal. Minha neta, Paula, tarada por Natal. Carol e Edvige, minhas 2 filhas, não abrem mão do Natal. Tudo isso é herança desse período mágico que meu pai e minha mãe conseguiu mostrar para nós, né? Eu fico muito emotivo. Normalmente essa época do ano é uma época emotiva. Estamos há alguns anos sem meu pai e alguns anos sem minha mãe. Meu pai foi primeiro, minha mãe foi depois, mas a gente tem a memória afetiva guardada. E aí, qual é o moral dessa história? Por que eu estou contando os natais mágicos da grande família? Por que eu estou contando isso? Qual é a moral da história? A moral da história é muito simples. A gente precisa de dinheiro para viver? Sim, a gente precisa. Ninguém vive sem dinheiro. Mas, mais do que dinheiro, o que a gente precisa é harmonia. O que a gente precisa é ter um lar harmônico, onde as pessoas se respeitem, se amem e um faz para o outro. União. A união faz a força. Isso não é um ditado jogado ao léu. E a moral da história de hoje, do vídeo de hoje, da história dos natais da grande família, é exatamente isso. Meu pai, com pouco dinheiro no bolso, mas com uma administração desse dinheiro exemplar pela minha mãe, que era, repito, uma economista de mão cheia, conseguiram transformar o pouco e muito e manter e criar uma tradição. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Esse sim é o espírito do Natal. E tem mais, o respeito, porque minha mãe
ela não era uma católica de ficar frequentando igreja, mas ela era uma pessoa de fé, ela e meu pai. Mas tinha que ser, porque 8 filhos, meu pai ganhando um salário mínimo, morando de aluguel e ter todo ano uma ceia de Natal com uma mesa farta, gente, isso é ter crença. Isso é acreditar na vida, acreditar que o mundo vai mudar e vai melhorar. Eles diziam, nós viemos do Nordeste para mudar a história da vida de vocês. Compete a vocês tomarem rédea disso e fazerem a parte de vocês. Nós estamos fazendo a nossa. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Então, aproveitando essa época nostálgica de festa do Natal, e um Natal como esse, desse ano atípico de 2020, eu queria render essa homenagem aos natais mágicos da grande família, lideradas por Francisca e Otacílio, Dona Chiquita e seu Otacílio. Que Deus os guarde onde eles estejam e que eles passem um Natal tão bom quanto o Natal que nós passaremos. Esse ano um pouco separados, por motivos que todo mundo conhece. Ainda estamos em pandemia, mas sem a falta da harmonia, do amor que a gente aprendeu com Otacílio e Chiquita. Era isso. Agora, se vocês gostaram do vídeo, e eu espero que tenham gostado, porque é parte da minha história afetiva, da minha vida e da minha família, vai lá embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal, vai lá no sininho, porque quando tiver novos vídeos você recebe, e até o próximo, ok? Obrigado e Feliz Natal! Ho, 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 ho!